Bom, meus amigos, um bom tempo sem gravar nenhum vídeo, porém, mediante a quantidade de mensagens que eu recebi entre domingo, segunda e hoje, né, terça-feira, ainda, relativas a como que deve abrir a bolsa e como deve se comportar, principalmente o mercado brasileiro, algo que vem preocupando muita gente mediante aos conflitos que vem acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, entre outras coisas, para tentar trazer isso de uma forma mais clara possível, mais rápida possível também. Espero não me estender muito nesse vídeo, estender o mínimo possível. Só lembrando mais uma vez que isso aqui não é recomendação de compra, venda, manutenção de ativos, nada disso, mas pode servir para você se orientar durante os próximos dias, né? Então, primeiro trazer algumas notícias aqui rápidas, só para contextualizar isso, né? Questão do mercado. Bom, tem muita guerra de desinformação, né? Muita informação falsa, na realidade, rodando para um lado e para o outro. Tanto nos portais, vamos dizer, no Brasil, como nos portais internacionais, como sempre. Isso já virou moda. Bom, Rússia defende guerra na Ucrânia em reação contra o neonazismo. Essa é, vamos dizer assim, a posição do governo russo, né? Ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, né, condenou o Ocidente e a Europa por interferir nos ataques contra a Rússia. Em pronunciamento transmitido ao vivo, Lavrov defendeu que o chamado de direito de interesses do país. O ministro rechaçou que a guerra seja efetivamente uma guerra e argumentou que a ação russa foi uma reação contra o neonazismo. No prima do ministro da Rússia está defendendo a população ucraniana, que segundo ele estaria sofrendo com o governo do país desde 2014, quando a Rússia, né, anexou a Crimeia a seu território e desencadeou os conflitos separatistas. Lembrando que grande parte dessa confusão aqui está acontecendo justamente por quê? Porque a Ucrânia ela manifestou um interesse muito grande, né, e já vem flertando há bastante tempo, a sua entrada na OTAN, né, que são a Organização dos Tratados do Atlântico Norte, né? E isso incomoda muito a Rússia porque faz com que tropas, né, da OTAN elas estejam e seus poderes estejam muito mais próximos do território russo, o que incomoda de forma, vamos dizer assim, bem avantajada o governo russo, no caso, o nosso amigo aí, o Vladimir Putin, né? E, sendo bem sincero, na minha concepção, esse foi o grande motivo dessa invasão. Foi evitar que as tropas da OTAN, né, elas tenham, vamos dizer assim, uma proximidade, possibilidade de colocar armas, entre outras questões, e monitorar de muito mais próximo o território russo. E isso acabou acendendo, para todos os efeitos, uma outra série de questões, né? Entre elas, né, a questão da invasão da Ucrânia. A guerra pode espalhar-se por outros países. E eu vou deixar também, né, o link dessas matérias que eu coloquei, que eu estou vendo aqui, né, eu vou deixar elas disponíveis para vocês, para quem quiser olhar com mais tranquilidade, na qual vários internautas fazem perguntas sobre a questão de outras invasões ou ameaça, né, da Rússia sobre outros países. E uma questão que é extremamente levantada é justamente a questão do amigo, né, vamos colocar assim, parceiro comercial do Putin, né, o governo chinês, que tem alguns problemas de relacionamento com uma parte que ele considera parte de seu território até hoje. Inclusive, tem essa notícia aqui que é até interessante, né, de se ler, olhando por esse aspecto, para ver que como a China ela considera, por exemplo, que Taiwan é parte do seu território, né, na qual ela diz: à medida que a Rússia invade a Ucrânia, surgem preocupações sobre a possibilidade da China invadir Taiwan. Essas preocupações, em parte, foram alardeadas pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, né, que disse no sábado em uma conferência de segurança em Munique. Eu, particularmente, eu vejo alguns líderes, né, europeus e americanos colocando fogo na lenha desses acontecimentos. Um dos estupins, a meu ver, né, pelo tudo que eu li,
do acontecimento dessa medida um pouco mais drástica, que eu acho que de certa forma foi tomada até de forma um pouco impulsiva pelo Vladimir Putin, não justificando, é claro, né? A ação guerra é uma ação, vamos dizer assim, truculenta, vamos colocar assim, exagerada, exacerbada e inaceitável no mundo moderno, né? Mas eu vi como sendo uma ação que aconteceu mediante a uma série de colocações feitas principalmente, né, pela Casa Branca, né? Quem quiser ler um pouquinho mais pode procurar. É claro que vai ter que procurar em mídia internacional, porque na mídia nacional você não vai encontrar nada sobre isso, tá? Mas deixa aí um ponto de interrogação na cabeça de vocês. Bom, dias antes da invasão da Ucrânia, Johnson havia dito que não sabia completamente o que o presidente Putin pretende, mas os presságios são sombrios. Se a Ucrânia estiver em perigo, o choque ecoará ao redor do mundo, e esses ecos serão ouvidos no leste da Ásia, né? E serão ouvidos em Taiwan. Olha só, ele já dando a dica, né? Pequim, no entanto, vou até frisar essa parte aqui, que é até interessante deixar frisado, olha só, para a gente entender bem. Pequim, no entanto, descartou tal contexto. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Wai Chuning, não sei qual é o nome desse cara, sendo bem sincero, disse: Taiwan não é a Ucrânia. Taiwan sempre foi parte inalienável da China. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Taiwan nunca deixou de ser parte da China, apesar das ilhas, né, serem um território independente, com governo independente desde 1949. Olha só que interessante. E com isso, olha só, o que acaba acontecendo? Bom, 39 aviões de guerra da China voam sobre defesa aérea de Taiwan. Isso no dia 24 de janeiro desse ano, quando o clima já estava quente. China diz que navio de guerra americano, né, guerra dos Estados Unidos, navega no Estreito de Taiwan, e é um ato, para todos os efeitos, considerado pela China como um ato provocativo. Aí alguém pode me perguntar: você acha que a China vai invadir Taiwan hoje? Eu acredito que hoje não. Por que hoje não? Porque, apesar de tudo, a China ela passa por um momento muito complicado, em especial com uma dependência muito grande do Ocidente, principalmente em recursos. Um outro problema: a China ela vem passando por uma crise complicada, né? Que todo mundo sabe que desencadeou desde aquele problema lá com as grandes empresas do ramo de construção chinesa, né? Que há pouco tempo aconteceu, todo mundo deve lembrar. Fora isso, a China vem imprimindo dinheiro, que significa o quê? Imprimir dinheiro significa que ela vem provocando liquidez no seu mercado, porque ela estava com um problema de liquidez muito grande. É claro que você não vai ver isso escrito em lugar nenhum por aqui, né? Mais uma vez lembrando. Porém, se você procurar com cuidado dentro das mídias internacionais, você vai encontrar menção sobre isso. Não vou colocar também nada, porque eu não estou afim de ter o vídeo de repentemente. Já é complicado, né? Quando você fala dessas coisas, normalmente o alcance do vídeo já é cortado para todos os efeitos. Então, estou falando o básico. Quem quiser que procure mais a fundo as informações. E por esse motivo, ou melhor, esses motivos em especial, é que eu acho que no momento não. Além do que a China também está olhando qual está sendo o custo pago pelo governo russo pela invasão da Ucrânia, né, que no momento está sendo muito alto, né, e que eu acho que de certa forma não era esperado uma reação internacional tão grande por parte do presidente russo Vladimir Putin. Agora vamos diretamente às perguntas, né, em geral. Bom, a pergunta que me fizeram foi o que a quarta-feira de cinza parece que se tornou algo enigmático no mercado nos últimos anos, desde 2020, desde o início da crise do vírus, né? Vamos colocar assim, outra palavra proibida de falar no YouTube também, para variar, entre outras. Bom, o que tem de marcação para o mercado hoje, para todos os efeitos? Lembrando, isso aqui é um estudo que eu fiz, né? Você pega, dá uma olhada no estudo, vê se você achou que
faz sentido, que não faz sentido. Se faz sentido, você utiliza ele como referência de alguma coisa. Se não faz, você simplesmente nem olha. Termina o vídeo por aqui e tá tudo certo. Bom, olhando inicialmente, o que a gente tem? É a WZ, que é o índice que segue as ETFs americanas, ou seja, as empresas americanas dos Estados Unidos. No fechamento, ele tinha conseguido, no último dia de pregão, aqui no dia, ele vinha no sentido de recuperação. Por enquanto está parado, não se sabe que bicho que vai dar. Porém, média móvel por enquanto apontado para baixo, a gente vendo um movimento forte de recuperação. Agora, o que chama atenção para amanhã? Índice do dólar, que vem, vamos dizer assim, no movimento de alta forte. Por quê? A partir do momento que o mundo fica numa situação complicada, o dólar ainda é considerado uma reserva de valor razoavelmente grande, né? A moeda mais forte que nós temos para todos os efeitos em grande escala de negociação no mundo, e automaticamente o dólar vem esticando bastante nesses dias. Então, a possibilidade muito grande, né, que essa tendência acabe refletindo, é claro, no mercado nacional. Outro ponto extremamente importante, a gente olhar para onde? Para esse índice aqui, que é o Emergency Market Index Future, né, que são o índice que mede o apetite, né, dos investidores aos mercados emergentes, vamos colocar assim. E ele está aberto no momento, e depois dele vir no movimento de recuperação, com os problemas ele vem caindo, o Brasil vem para todo efeito se superando sobre isso, inclusive foi uma das poucas moedas que se valorizou sobre o dólar nos últimos dias, né? Porém, o índice continua no movimento fortíssimo de baixa. E um outro ponto que mostra também muito a preocupação dos investidores é quando você vê a cotação do ouro. Que saiu aqui dos 1.887,59 e no momento está em 1936,50. Já teve uma volatilidade muito maior, né? Um dos dias mais pesados da crise provocada por essa guerra, né? Chegando a bater aqui na casa dos 1974. Tem gente falando a dólar, tá falando de ouro a $2.000, né? Não é impossível. Valorização pesada, justamente porque as pessoas começam a correr para a chamada reserva de valor. E o caso, o dólar é outra reserva de valor. Um outro caso interessante que destoa inclusive do mercado internacional é o que? O Bitcoin, que sempre vem acompanhando o mercado americano, né? E nos últimos dias também teve um aumento, né? Um ganho na sua movimentação expressivo, saindo ali da casa dos 36, 37 mil dólares, voltando agora a ser negociado novamente na casa dos 44, já tendo batido até na casa dos quase 46 mil dólares de negociação, o que mostra mais uma vez investidores correndo para possíveis reservas de valor. Para fechar, olhando o nosso amigo índice, fechou nos 113,141, segundo o TradeView. O que é possível para amanhã? Mediante esse movimento de mercado, olhando tudo, é bem possível que amanhã o mercado já abra com um gap de baixa, né? Aonde seria a possibilidade desse gap? Abrindo aqui na casa dos 111 mil pontos, entre 111, né? 756 e 110, 946 seria os valores aproximados. Isso aqui é uma região complicada, né? Foi uma região complicada de se passar e é uma região complicada também de se perder para todos os efeitos. Porém, perdendo essa região, próximo ponto, né,
imagino eu que deva ficar amanhã talvez negociando dentro desse ranger aqui, perdendo os 110,89, próximo ponto de suporte 107,995 e ponto de suporte, que é um suporte intermediário, suporte mais importante para todos os efeitos, 105,614. Olhando para o nosso amigo para a doleta, caso a ideia do gap de baixa na abertura do índice esteja correto, a tendência é que o dólar, mediante a valorização, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, como eu tinha mostrado, ó, olha só como é que tá, o negócio tá feio. Dólar no momento, né, voltando para as máximas, que é o índice do dólar, né, da moeda americana, voltando para as máximas. Então, o que nós teríamos para todo efeito? O dólar, de repente, amanhã, abrindo já com um gap de alta. Qual seria a primeira posição desse gap de alta? Mediante o valor de fechamento, né? Seria aqui na casa dos 5,25. Se abrir por aqui, dá para fazer alguma coisa? Não acredito que dê para fazer nada. Porém, próximo suporte intermediário, 5,32. E próximo, vamos ver assim, suporte mais importante, né? Ou melhor, fundo mais importante para todos os efeitos, seria a resistência mais importante a ser rompida, 5,41,53. Se você compra para longo prazo, eu acho que não muda nada. Inclusive pode ser até para quem está com caixa, uma boa oportunidade. Para quem trabalha só no curto prazo, de repente amanhã possa ser um dia bom para aproveitar e fazer a realização de algumas posições que estejam já com um valor de lucro razoável, né? Isso é uma opinião minha, não estou falando que ninguém tem que fazer isso, tá? A análise é sua, o resultado é sua, o dinheiro é seu e automaticamente o risco também é seu, né? Isso aqui é uma análise simplesmente para te colocar mais um ponto na cabeça, ou quem sabe até mais uma dúvida, né? Em alguns casos. Se você não sabe o que fazer, a melhor coisa que você faz é não fazer nada, né? Há uma máxima que diz que não operar o mercado financeiro também significa operar o mercado financeiro, significa que você decidiu não arriscar nada, nem positiva nem negativamente. Eu amanhã vou ficar bem atento às movimentações, principalmente do início do mercado, né? Que amanhã não abre cedo. Amanhã abre após o horário do almoço. E além disso, deve abrir com uma volatilidade absurda mediante aos dias que ficou sem pregão e toda essa movimentação e acontecimentos geopolíticos do mercado. Bom, dúvidas à parte, podem ser tiradas diretamente pelo WhatsApp, para quem já tem o WhatsApp, ou para quem não tem, pela descrição do vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e achou interessante o conteúdo, você pode deixar o seu like e de repente pode considerar a possibilidade de se inscrever no canal. Lembrando que eu não costumo trazer vídeo a troco de banana, não sou youtuber, ou seja, não sou aquele cara que vai ficar toda semana, todo dia enchendo o saco com vídeo disso, vídeo daquilo, que todo mundo está falando ao mesmo tempo. Minha intenção não é ser simplesmente mais um na multidão. E como sempre, para amanhã, muita prudência. Muito obrigado a quem teve paciência de assistir o vídeo até agora. E bons investimentos.